Falar do clássico de domingo, do grande jogo desse mês de janeiro, né? Ou pelo menos desse fechamento de temporada, já entrando em fevereiro, mas desse começo de temporada, sem dúvida nenhuma, é esse Flamengo e Botafogo, essa Supercopa Rei que envolve os dois times do Rio de Janeiro. Um com uma preparação linear, planejada, dentro do que se imaginava, o outro fugindo um pouco do planejamento. Dá para dizer que o Botafogo não planejou ter o seu treinador, o Botafogo tentou, o Botafogo está no mercado. A ideia não era chegar nesse momento da temporada sem um treinador, mas está sem treinador. Qual é o tamanho disso para você, Praz? É muito grande. Aí tem gente que fala assim, mas no ano passado também. O treinador chegou no meio da competição, não sei o que, e foi campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Mas eu não acredito que isso seja a fórmula de sucesso. A gente não pode justificar, usar a exceção para justificar a regra. Eu acho que o Botafogo se atrasado. E assim, Olino, não sei se eu vou conseguir me explicar bem. Eu, entre aspas, critico o Botafogo estar nesse momento sem treinador, porque é um momento de montagem de elenco, saíram jogadores, vão chegar outros. E aí, 12 jogadores saíram. E o ideal, 15. E o ideal, mais o treinador, são 16. E o ideal é que o treinador esteja participando desse processo. Mas essa é a crítica. Mas eu entendo também, e aí a gente tem que olhar por essa perspectiva. Ele não está fazendo, de repente, igual muitos outros clubes brasileiros que fazem na pressa, no desespero, contrata qualquer um e 3 meses depois manda embora. Se essa demora for para ter critério na escolha, ok, mas que é ruim. O impacto é esse, ainda não atuou com o elenco principal dentro dessa temporada. Aí mas aí eu acho que é escolha, independente mas do É aí uma escolha. Ontem o Lédio fez uma argumentação aqui que eu achei muito legal, que merece reflexão, mas que dá para a gente discutir. Ele falava que o Botafogo vai ter que, e é óbvio, vai ter que enfrentar o desafio jogando de memória. Vai ter que usar o time do ano passado, os códigos do ano passado, aquilo que tinha ajustado o ano passado, para poder entrar em campo e enfrentar o Flamengo agora, porque não dá para fazer outra coisa. Mas jogar de memória com o que você tem é uma coisa, você tem que inserir outros 5 jogadores que estão chegando, perder titulares como o Botafogo perdeu e recolocar o time dentro de campo é uma tarefa complexa. Perdeu titular, perdeu reserva, perdeu reposição. Perdeu o treinador. Porque sai o Luiz Henrique, entra o Júnior Santos, saiu também. Sai o fulano, entra o Tietê, saiu também. Sai o Almada. Jogar de memória, como ele colocou, eu achei uma observação legal. Assim, você tem que trazer os códigos. Isso é tão simples, é muito difícil. Como é que é para vocês que estavam lá dentro? É muito fácil se você tem todos os seus jogadores em campo. O Botafogo não tem mais. Não, o time que vai entrar em campo é o time do ano passado. Sem os 2 melhores jogadores. Mas é o time do ano passado. Sem os 2 melhores jogadores. Não, aí eu te entendo, aí a gente está discutindo qualidade. E no lugar do... E como disse o Praz, jogadores que entram também saíram, né? E no lugar do Luiz Henrique, botaram o Júnior Santos. Não, também não tá. Não tá. Aí o o Arthur que chegou agora. Como é que você joga de memória tirando o Luiz Henrique e botando o Arthur? Como é que você joga de memória tirando o Almada e botando... do Botafogo. Quem seria o substituto O que dá para jogar já, a gente sabe que como é futebol, né? Senão a gente tá todo mundo, senão não teria nem jogo que o Flamengo já é campeão. Aí para ver quem vai jogar no lugar do Almada. Do Botafogo, pra você se o Arthur vai jogar. O que é esse time que já tem os códigos do ano passado, que já tem uma lógica de jogo. Você joga numa linha defensiva muito parecida, você joga com os 2 volantes muito parecidos, mas da frente... John, Vitinho, Bastos, Barbosa, Telles, é a defesa do ano passado. Gregory, Marlon Freitas, você tem o sistema de proteção do ano passado. Né? E daí para frente? Entrou o Matheus Martins e o Arthur. Mudou isso. O Matheus Martins já Matheus Martins pro Almada é uma diferença abissal até de característica de função, também, né? de características e de entendimento de jogo mesmo. Sim, olha, você não tem o Luiz Henrique, você tem o Arthur, tem uma diferença de qualidade evidente que tem. Tem uma diferença de características também. Eles vão usar a mesma região do campo. Vai ter que mudar a forma de jogar. Eles vão ter que mudar a forma de jogar. O na mesma região. Praticamente era um 4-4-2. Tinham 2 meias, Savarino e Almada. Aí você pode falar que o Almada cai mais pela esquerda, mas quando entra o Matheus Martins, é um atacante por lá. E aí, com isso, o Luiz Henrique vinha muito por dentro, quase fazendo uma dupla com o Igor Jesus. Ele tinha liberdade. Agora não, vai ser o Arthur, um ponta direita. E aí muda a recomposição. Já muda o time de jogar. Muda sem bola. Já muda o jeito de jogar. Você acha que muda tanto assim? A estrutura defensiva está toda pronta. O Botafogo sempre foi um time normalmente mais reativo. Os códigos estão voltados para isso. Você não tem mais a explosão do Luiz Henrique. O Botafogo foi reativo? Normalmente sim, mas o Botafogo era um time capaz também de controlar jogos. Eu discordo totalmente de você. Pelo contrário, o Botafogo reativo...
O Arthur botava esse time todo no campo ofensivo, ele só segurava os 2 zagueiros, 2 laterais lá em cima, Almada, Savarino, Luiz Henrique, o tempo Teve todo momentos, né, de jogar de velocidade por características, mas não era um time que ficava atrás Totalmente, esperando, discordo né? totalmente desse Eu acho time, que muda esse do Botafogo A reativo. principal característica nenhum. é sair o Almada. Se saísse o Luiz Henrique pelo Arthur, claro, você perde muito em qualidade, aí beleza, é o ponta que joga por ali, até o pé, canhoto, mas o Almada dentro do Matheus Martins, você está saindo um meia organizador, um meia armador, e está entrando um atacante. Né? Então muda a sua forma de jogar, você vai ter que armar E aí diferente. você buscar vai mexer memória o pra Savarino, trabalhar o Savarino com vai ter que jogar diferente, porque ele sabe que não pode rodar tanto, porque é ele que vai armar. Mas enfim, é começo de temporada. A gente já teve aqui em outra seleção, Supercopa é muito legal, é muito importante, isso quer dizer que você ganhou um título um ano passado para disputar, mas é um começo de temporada. É isso que não muda em significa. nada na vida do Não vai Botafogo mudar se nada perder, quem não muda em ganhar e nada quem na vida perder. do Flamengo Até se por isso perder, que eu acho que o mas- Botafogo não está com essa pressa que o Price falou. Seria muito bom já ter acertado o técnico, óbvio. E eu acho que o Botafogo tentou. Só que eu acho que está muito nisso. Um pouco de quero o melhor que eu consigo, então não vou apressar. Tomou um não aqui, tomou um não ali, tomou outro não ali. Vamos pensar com calma na próxima. E tem um pouco de utilizar a última temporada. Tem isso. O Arthur Jorge chegou depois e foi o melhor ano da temporada da história do Botafogo. Eu acho que não é a forma certa de pensar, não é o padrão, mas deu certo. A diferença é que ano passado tinha técnico. O Thiago começou com o Thiago Nunes, porque ele não deu certo, foi demitido, aí depois veio o Fábio Matias, aí depois veio o Arthur. Agora está sem técnico. O Carlos Leiria vai ser o técnico, mas o Botafogo está sem técnico de futebol hoje. O Carlos Leiria vai ter como grande desafio, no mínimo, né, ajustar o que ele tinha de ideias do ano passado com alguns jogadores com algum vigor nesse ano também. Mas a sensação que a gente tem é de que se tira pouco desse time alternativo do Botafogo que teve em campo até agora no Campeonato Carioca. Você tem os jogadores com ritmo, mas que não mostraram tanta qualidade, porque era um coletivo difícil de você ajustar. Era uma colagem de jogadores que ficaram da temporada passada com jogadores de sub-23 com pouco aproveitamento e o sub-20 que não foi para a Copinha. Então, a composição do próprio time do Carlos Leiria dentro do Carioca foi muito difícil. E aí você opta pelo quê? Pela energia dos que já começaram a temporada ou por esses códigos que a gente falava de jogadores que já estão prontos pelo entendimento do ano passado para apresentar alguma coisa em campo? Vamos ver, tem um clássico agora para ajustar, né, contra o Fluminense. O Fluminense e Botafogo quarta-feira, né? Eu não sei se o Flamengo vai colocar os titulares na quinta contra o Sampaio Corrêa. Sampaio Corrêa, isso. Eu não sei se o Flamengo vai utilizar... não. Não, né? Tanto Provavelmente. eu fiz o jogo do Botafogo contra o Bangu no domingo e até questionei isso, né? Porque eu achei errado como eles montaram esse início, né? Eu também tinha colocado os principais jogadores no domingo, né? Para você ter um nível de enfrentamento um pouco abaixo, para você ir preparando essa rapaziada, colocar 90 minutos nesse pessoal, e aí treinaria a semana inteira e ia para Belém para o jogo de domingo. Mas o pessoal interno do Botafogo entendeu que colocando num clássico na quarta-feira, num dia mais curto, com menos dias de descanso para o jogo de domingo, que é o mais importante até agora, entenderam que pode ser o ideal. Uhum. Vamos ver se vai funcionar ou não. Eu Até acho pelo enfrentamento também. Por isso que eu falo, de repente pegar o Lanterna, o Bangu e você, né, ajustar Solta esse time, um pouco, você né? tem mais margem de erro, vamos dizer assim, para você trabalhar. E aí tira a pressão do jogo de quarta contra o Fluminense, bota essa molecada aí de novo e trabalha a semana administrando carga para poder jogar contra o Flamengo. Pode ser, mas para o Carlos Leiria, por exemplo, o novo treinador, é interessante você trabalhar com esses jogadores já, você vê em que nível eles estão. Sim, mas você trabalharia com eles no final de semana. Não, mas você trabalha com eles agora, no meio da semana, para preparar para o grande jogo do fim de semana. A preparação, o objetivo da preparação é o fim Não, de mas o que o semana. Jorge está falando é que você ia preparar jogando uma semana, depois você tinha um descanso e treinava durante a semana. Começaria antes. Foi só uma escolha, se Não, você joga com o principal no último jogo ou no penúltimo jogo da Se tu decisão. quiser fazer algum acerto, tu tem a semana para trabalhar. Sim, sim. Vai jogar na quarta, tu Já não não vai vai conseguir ter mais treino. ter carga horária para trabalhar alguma E coisa. um tempinho de E descanso, o Botafogo né? tem a dificuldade também que ele saiu depois dos outros, né? Tem. O principal por causa eu do acho que Mundial, aí voltou eu acho que aí depois. vem a escolha, né? Porque retorna um pouco depois e tal. Mas apenas uma escolha. O complexo é acertar em tese, né? Um jogador que acaba tirando. Sabe
que vai dizer se está certo ou não? O jogo de domingo. A gente faz um monte Quem de que se teste, a chega bola lá vai na hora, entrar ou não? aí chove em Belém, aí é difícil mesmo. Mas a gente também está aqui para discutir essas coisas, né? O Arthur foi apresentado hoje e falou, acompanhe. Que responsabilidade passou para mim aqui, sobre a ausência do Luiz Henrique, do Júnior Santos, cara que, no passado fez uma campanha magnífica. Tava até com saudade também, inclusive, falar aqui de algumas pessoas, algum rostinho que eu vejo aqui, né, que é bem familiarizado também com a gente aqui. Então, estou muito feliz, muito contente, não só eu, mas com certeza minha família. Acho que é uma honra para mim jogar num grande clube, de voltar ao Brasil, né, de um grande clube. Então, agradeço demais vocês. Com certeza foi um sim vindo do meu coração mesmo, da minha família. Então, estou muito feliz, muito honrado. Espero corresponder à nossa torcida e Jogou todos no Bahia, vocês. mano. Jogou, Jogou no Bahia. mas era já Saiu emprestado do pelo Palmeiras, Palmeiras. Palmeiras, Londrina, Tá com sotaque baiano? Londrina, Palmeiras, Bahia. Como é que é? Você está falando do Arthur. Ele saiu do Palmeiras, da base, aí foi pro profissional, aí vai emprestar pro Londrina. Aí vai bem no Londrina, volta pro Palmeiras empresta pro Bahia. Vai bem no Bahia. Vai bem no Bahia também. Mas a característica dele com a característica do Luiz Henrique, qual é o impacto? É diferente. O Luiz Henrique procurava muito mais o fundo, tem mais O Luiz drible Henrique que o... tinha os dois lados, né? O Arthur, Ele vem para dentro e ia o para Arthur é um fora. jogo muito mais, ele joga aberto, mas é um jogo muito mais para dentro, né? Na diagonal para dentro. O Luiz Henrique, o Júnior Santos procuravam mais o fundo, tinham mais drible. É um jogo, ele vai precisar ele vai buscar mais a tabela. Ele está vai mais para substituto do Luiz Henrique ou mais para substituto do Almada, o Arthur? Não, Luiz Henrique. Não, Ele é substituto do Luiz Henrique, até joga na direita, né? No Palmeiras ele até teve um problema em alguns momentos, que eu acho que ele não era escalado onde ele preferia, que é essa ponta direita, onde ele, como o Price falou, onde ele passou Palmeiras, Londrina e no Bragantino, né? Que eu acho que foi o auge dele, né? O principal momento dele foi no Bragantino. Quando ele tem a volta para o Palmeiras, ele não vai tão bem, né? No sentido do que era esperado, né? Foi bem, bom jogador, foi importante, depois foi vendido, mas era uma expectativa muito alta pelo que ele fez no Bragantino. Palmeiras repatriando, né? Contratando ele de volta, né? Não repatriando, mas recontratando o jogador que já pertenceu ao Palmeiras antes. E ele não brilhou, né? Como era esperado, então não vai ter mais essa chance. Achei uma boa contratação do Botafogo, mas não dá para esperar que ele seja o substituto no sentido de qualidade do Luiz Henrique. O Luiz Henrique é atacante de seleção brasileira hoje, né? Não é o caso do Arthur. O Carlos Leiria, que está treinando o Botafogo agora, que deve ser o treinador do Botafogo nesse domingo, é um cara sobre quem vale a pena a gente conversar. Queria puxar o assunto Carlos Leiria daqui a pouco. Não, vamos agora, né? Para que a gente consiga entender o que é esse profissional que está assumindo o Botafogo nesse momento, né? Passou pelo Sub-20 do Inter, você viu ali, Ceará, Corinthians, Resende. No profissional treinou o Resende, teve 15 jogos no projeto do Resende no ano passado. No Botafogo está desde o ano passado, desde 2024, pegou o time de aspirantes, foi vice-campeão brasileiro e pegou o desafio de tocar a equipe principal agora dentro do Campeonato Carioca. É um cara que tem vivência no futebol, que tem experiência, que tem conhecimento tático, que sabe, né, dirigir jogadores. E para esse momento do Botafogo vai ter que segurar uma onda, vai ter que entender o que é. É difícil, né, para o cara que é muito difícil. É muito difícil, até porque eu acho que ele está sobrecarregado, né? Ele estava trabalhando com dois grupos diferentes, distintos, para competições distintas. Como é que ele fazia isso? Como é que ele se dividia? Até agora, exatamente. E não eu estou trabalhando time titular para uma coisa e time reserva para outra coisa. Não. Ele está trabalhando um elenco para uma coisa e outro elenco para outra coisa. Por isso que eu falei que o Botafogo Como não é que era ele nenhum dividia? desrespeito ao Olha, Carlos Leiria, rapaziada. não. Por isso que eu falei que o Botafogo está sem técnico nesse momento. A partir de agora, vai vir o Carlos Leiria, que estava Como é que ele com outro marcava? time que estava Até no porque Campeonato essa Brasileiro. rapaziada está treinando de forma integral, né? A pré-temporada. Ele marcava, ó, pessoal que vai jogar o Campeonato Carioca, grupo, elenco, chega às 7 horas. Aí ele tem que estar lá às 6 horas da manhã para montar o treinamento, não sei o que. Aí treina de 7 a... Isso aqui eu tô imaginando, né? Ou desenhando um negócio. A partir de agora integrou tudo, gente. Peraí, acabou o outro time. Então, agora. Não, mas integrou tudo Mas que os não outros integrou. todo mundo. O Flamengo está treinando desde quando?
Não, tá, mas eu estou falando do trabalho do Carlos Leiria. Mas integrou que mas não a gente também. integrou, o Lino. do trabalho dele Porque que não estava sendo feito. o time que jogou o estadual até agora não vai participar do elenco principal. Não vai. Não vai. Alguns vão, cara. Um ou outro. Três. Não, o outro não. Mas ele tá com Mas ele é o cara que 25 de viu um os lado caras- e 25 do outro. Mas ele avaliou os jogadores que daqui servem, vai integrar esses jogadores todo ao elenco respeito principal ao e vai Leiria, trabalhar uma semana. E com todo respeito ao, Tem um ao trabalho Leiria, a avaliação dele, quem desse time pertence aqui, não Mas eu é entendi o Roger. irrelevante. Lino, o que o Ô, Roger Lino, está falando é que Tem ele não duas- estava treinando com um elenco. Tem duas programações. E aí pegou parte desse elenco e foi jogar o sub-20. Não, ele estava treinando... Ó, você estava treinando aqui com o principal, quem jogou Copa Libertadores e tal. Estava aqui. Ele estava lá, ó, lá no outro canto da sala, treinando um outro time. Aí ele treinou 3, agora que ele está vindo. Aí ele vai falar, pô, o Patrick de Paula fez um gol ali, o Cauê. Ele tem uma semana de trabalho agora. Então, o que a gente está falando é que ele não estava treinando. Mas ele Agora está você trabalhando com o elenco todo, preocupado com o jogo do Bangu de um elenco e preocupado com o jogo do Fluminense de outro elenco. É muito difícil, é uma sobrecarga que, agora é o que elenco colocaram nas coisas. Mas esse agora quando? Agora, essa semana inteira. O cara tem uma semana para trabalhar. Tá é isso bom, que e eu o quero que ele colocar. faz com os outros 25? Ele fez avaliações dos jogadores que vieram agora. aí agora eu acho que unificou já. E aí- Tá bom, mas tirou unificou o quê? Botou 50? Não, tirou. Uns já devem ter saído, ele deve ter O que eu reduzido. quero dizer para vocês é o seguinte, existe um trabalho. Bem ou mal, existe um trabalho. O Carlos Leiria é um profissional, precisa ser respeitado, fez um trabalho até agora, esse trabalho vai integrar os jogadores do principal e esses jogadores do principal vão entrar em campo levando em consideração o que um treinador Não, pensa. o trabalho a gente E o cara vai entende que botar as tem. ideias dele. Existe alguém ali, existe um treinador, Não, uma existe ideia a partir de e um time em agora, campo. Lino. É isso que a gente está falando, existe a partir de Não, agora. existe só agora. É só essa semana. Semana que vem isso não vai acontecer mais. É porque Não, a gente mas é tinha- pouco. A gente está falando que até agora ele não teve esse A trabalho. gente tinha a expectativa de que o Botafogo pudesse, talvez tenha ainda, de que o Botafogo pudesse contratar alguém, o cara chegasse nessa semana, pegasse as informações do Leiria, trabalhasse durante a semana e colocasse o time contra o Flamengo. Quem chegasse não ia pegar a informação do Leiria, Lino. Ô, Lino, É isso que a gente está te falando. você O Lino, tá ele não colocando treinou o uma Igor situação, Jesus, ele não treinou o Marlon Freitas, ele não treinou o Barbosa. sobre o time que jogou o Carioca. Esse time aí não vai São jogar, irrelevantes. cara. Esse time não São vai irrelevantes. jogar. São irrelevantes. Esses Com todo jogadores vão respeito ao compor o Leiria, elenco, Não são vão, irrelevantes. uns 3, no Você máximo. acha que E olhe lá. o Rafael Benítez, que provavelmente vai ser anunciado pelo Botafogo, Quem você acha que vai compor o elenco? ele vai chegar e vai... Ele vai chegar e vai ver o que aconteceu no Vai ter campeonato uma hora de estadual. reunião. Tu acha que ele vai falar quantos minutos os meninos jogaram o Carioca? Nada. 2 minutos, esse menino aqui, você vê. Porque quem viu o jogo, como vários outros times, quem Avaliação jogou antes não deles, jogou, é só para ou completar. Ou de quem é da confiança O do Patrick Benítez, de quem Paula chegar com tá ele, vem cá, voltando. vai lá e vê os treinamentos aí da categoria de base e me faz uma avaliação. Me dá vídeo aqui do que eu tenho que ver de O quem Patrick jogou de e quem Paula não tá jogou. voltando, como ele foi caro, vamos ver, talvez ele integre, pensando no ano. O Cauê, que já tem um tempo, o moleque é bom. O Lindes, tem uns jogadores bons ali, cara. O Lindes, o Não Cauã vai, Lindes. não vai. Por enquanto não, né? A gente Não, tô enquanto. cravando, mas não é o pensamento do Botafogo. Newton. Como todos os outros times que usaram o estadual botando sub-20, não estão usando esses jogadores. E não vão usar. não são esses jogadores. Não Você só porque acabou de são falar, ruins. eles não foram É porque nem já tem outros 30. são jogadores que do sub-23 não são utilizados, então eles são praticamente descartados. Tem o Yarley sub-20 que também. não Yarley pode Aí participar. tem o sub-20 que não foi para a Copinha. Então, quer dizer, são os reservas do sub-20. É capaz dos caras que disputaram a Copinha estarem à frente numa O Raul foi o numa goleiro, o que o provável Botafogo avaliação. fez? O Botafogo contratou o Léo Link. O Raul deve estar, mas deve ser o terceiro goleiro, porque contratou o Léo Link. Já era o terceiro goleiro do ano Alguma passado. comparação com o que aconteceu com o Felipe Luiz no Flamengo, por exemplo? Do quê? Um treinador que era da divisão de base, assume o time principal e a partir dali... Não, zero. Não, zero. Você tá, a história Não, do tô só Leiria com o perguntando, Felipe cara. Luiz? Não tô, eu tô Zero, perguntando das circunstâncias. Não, nada a ver. Nada a ver. Não. Por isso que eu acho que a avaliação em cima do Leiria é até uma covardia com ele. Exatamente. Com ele. Ele sim. não deram para ele, ou não deram para ele O Leiria nem uma tem a possibilidade expectativa. É isso. uma Quando eu falei que o possibilidade de Botafogo tá treinar sem alguém técnico, bem. Ele não conseguiu nem treinar o time Isso. dele pro Carioca bem. Aqui é uma defesa ao Leiria, não é um desrespeito, pelo amor de Deus, até deixar claro. Eu falei que o Botafogo está sem técnico, porque estava de fato sem técnico, porque E ele estava se- treinando o outro sub-20. E Não se- é, Eu não é só pelo discordo que Leiria, tá sem técnico. Ele tem um técnico que a ainda... partir de agora. Durante essa semana ele Mas tem eu tô um falando, não técnico fez a que vai botar o time pré-temporada. no domingo em campo. Isso, dessa semana agora vai ter o interino. Essa semana, um interino. Mas não é técnico. O que eu tô falando é comparando com o ano passado. O ano passado, o Thiago Nunes era o técnico do Botafogo. Foi mandado embora, mas era... Ele era o técnico do Botafogo. Quem era o técnico do Botafogo? Não tinha esse papo aqui ano passado. O técnico é o Thiago Nunes. Hoje o Botafogo não tem técnico.
Não tem técnico. O Leiria, essa semana, vai ser o interino. Óbvio, ele vai ajudar lá, funcionário do clube. Mas não tem técnico o Botafogo. E não teve durante a pré-temporada. Isso faz o Flamengo favorito no jogo de domingo, Praz? Eu acho que sim, pelos... A gente fala favorito, às vezes as pessoas entendem que é 80 para 20, né? Sim. Mas eu acho que sim, o Flamengo está num estágio mais avançado porque, apesar do Botafogo ser campeão brasileiro, ser campeão da Libertadores, o Botafogo perdeu peças que são importantíssimas, cara. As informações do Flamengo na virada do ano. O Felipe permanece, sai Davi Luiz, sai Fabrício Bruno, sai Gabigol. 3 reservas. Porque o Lino, o Gabigol naquele momento era titular. Lino, tu bota Botafogo e Flamengo assim em pé de igualdade, tá? No final do ano. 2 times bons. Aí um dos times perde os 2 principais jogadores e o treinador. Não tem como esse time continuar em pé de igualdade com o outro. Mas o Flamengo vai fazer um jogo só com o time principal até enfrentar o Botafogo, se não jogar no meio da semana com o time principal. O Botafogo vai fazer um só também, o jogo com o Fluminense. Sim, mas tu pega um treinador que transitou do ano passado para cá com os mesmos jogadores, né? E tu pega um outro time que era igual, bota no mesmo patamar, só que ele perde os 2 principais jogadores, perde reservas e perde o treinador. E quer um ponto a favor do Flamengo? Tem mais tempo de treinamento de pré-temporada também. Também. Não sei se uma semana, 10 dias, que faz muita diferença no... Se tu tira do Flamengo, perde Gerson, perde Arrascaeta, perde o Felipe Luiz. Tem isso. Não vai ser favorito. Não, você olha o campinho do Flamengo, você vê que o Flamengo mudou praticamente nada. Quer dizer, mudou nada, né? Vai mudar se o treinador escolher um ou outro jogador que já estava ali. O De La Cruz está crescendo, né? Voltou de lesão, está bem. O Arrascaeta, a gente precisa ver em que nível ele está, mas também já está à disposição, já está em condições. O Flamengo se preparou com o seu treinador principal para esse jogo contra o Botafogo. E o Gabigol, né, que você falou que foi titular, ele foi titular ali para fazer uma festa para ele, né? Ele já era, o ataque já estava sendo isso aí. Plata, Bruno Henrique, o Felipe Luiz já estava pensando o time dele assim, né? Ele foi um jogo ou outro ali, mas na reta final ele era banco de novo. Mesmo com o Felipe Luiz chegou a dar um espaço para o Gabigol que ele não tinha. Sim, no começo e depois voltou. E depois voltou. Depois voltou para o banco. Jogou até mais do que a gente imaginava que o Gabigol tivesse de oportunidade na reta final. Mas já foi o Gabigol, o Flamengo está se ajustando a partir dos jogadores que tem e tem uma base estruturada, um time pronto para um desafio como esse.